Ninguém te avisou que certos dons viriam acompanhados de silêncio, confusão e até medo. Você cresceu ouvindo que ser escolhido por Deus era algo leve, bonito, quase romântico. Mas o que você sente no fundo não tem nada de leve. Há dias em que parece que algo dentro de você enxerga além do que deveria, percebe o que ninguém fala, sente o que não foi dito, e isso não te dá paz, te inquieta. Porque não é normal carregar um peso que você não consegue explicar, uma sensibilidade que te faz absorver ambientes, pessoas e situações como se tudo passasse por você primeiro. E o mais estranho é que mesmo tentando ignorar isso, não vai embora. Você já percebeu que existem momentos em que você sabe algo sem ninguém ter te contado? Ou quando sente um desconforto inexplicável perto de certas pessoas, como se houvesse algo errado ali, mesmo que tudo pareça normal por fora. Isso não é apenas emocional, não é apenas psicológico. Existe algo mais profundo acontecendo, e é exatamente aqui que começa um dos maiores equívocos espirituais. Muitos dos dons mais poderosos são também os mais temidos, inclusive por quem os carrega. Porque eles não chegam como um presente embrulhado, eles chegam como um peso que precisa ser entendido. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas há dons espirituais que não se manifestam com celebração. Eles se manifestam com estranheza. Eles não te fazem se sentir especial no começo. Fazem você se sentir deslocado. Como se estivesse fora de sintonia com o mundo, como se enxergasse camadas que os outros simplesmente não veem. E isso, com o tempo, pode gerar dúvida, medo e até rejeição de quem você é. E aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. Existem dons espirituais que assustam porque revelam. Revelam intenções, revelam ambientes, revelam batalhas invisíveis, revelam até partes de você que você preferia não encarar. E por isso, muitas pessoas passam anos tentando sufocar aquilo que Deus colocou dentro delas. Não porque não acreditam, mas porque não entendem. Mas existe um detalhe que muda tudo. E eu vou te mostrar isso ao longo deste caminho. Antes você precisa reconhecer algo com sinceridade. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo pelo qual esse tema te chamou. Existe uma razão pela qual certas coisas na sua vida nunca foram normais. E talvez, só talvez, o que você tem chamado de confusão seja na verdade um chamado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E esse versículo carrega uma verdade que muitas vezes passa despercebida. Se há uma manifestação, há um sinal. Se há um sinal, há uma função. E se há uma função, há um propósito específico. Mas nem todo propósito é confortável no início. Alguns começam com desconforto, com perguntas sem resposta, com noites em que você sente mais do que gostaria, com uma percepção que te cansa. E é exatamente isso que diferencia os dons comuns dos dons que poucos conseguem sustentar. Os dons mais profundos exigem mais maturidade emocional e espiritual. E é por isso que eles são, muitas vezes, os mais temidos. Agora presta atenção nisso, porque aqui começa o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Nem todo dom espiritual se apresenta como algo positivo no início. Alguns se apresentam como conflito interno, como excesso de sensibilidade, como uma percepção que você tenta desligar, mas não consegue. Isso gera uma pergunta silenciosa dentro de você. O que há de errado comigo? Mas a pergunta correta nunca foi essa. E a pergunta correta é: o que há de diferente em mim e por quê? Existe algo sendo formado? Existe algo sendo ativado? E mesmo que você ainda não consiga nomear, já está em operação. E é aqui que muita gente se perde, porque ao invés de buscar entendimento, tenta fugir. Ao invés de desenvolver, tenta bloquear. Ao invés de discernir, chama de problema aquilo que pode ser, na verdade, um dom em fase inicial. Mas calma, porque isso ainda vai fazer mais sentido.
Ao longo desse caminho, você vai perceber que existem 5 tipos de dons espirituais que causam esse tipo de reação. Dons que não apenas impactam quem está ao redor, mas mexem profundamente com quem carrega. E o mais importante, você vai começar a identificar sinais dentro de você que até hoje talvez você tenha ignorado, reprimido ou simplesmente não compreendido. Só que antes de chegar nesses 5 tipos, existe algo que você precisa aceitar. Nem todo dom é confortável, nem todo chamado é silencioso, e nem toda sensibilidade é fraqueza. Algumas são evidências. E se você já se sentiu deslocado, sensível demais, intuitivo demais, ou até sobrecarregado emocionalmente sem entender o porquê, então existe uma grande chance de que você esteja diante de algo que ainda não aprendeu a nomear. Mas isso está prestes a mudar. Mais à frente de vídeo, nós vamos entrar em algo mais direto, mais confrontador e, ao mesmo tempo, mais revelador. Você vai começar a ver com clareza aquilo que antes parecia apenas confusão. Vai entender por que certos comportamentos, emoções e percepções não são aleatórios e como eles se conectam com algo muito maior do que você imaginava. E quando você enxergar isso, não vai conseguir desver. E é por isso que eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso agora. Existe uma frase que resume exatamente esse momento, não como teoria, mas como decisão interna. Uma frase que marca o ponto em que você deixa de resistir e começa a assumir. Eu não estou perdido, estou sendo lapidado por Deus. Se isso fez sentido para você, comenta essa frase, não como repetição, mas como posicionamento, porque às vezes tudo o que você precisa é parar de lutar contra aquilo que Deus já decidiu ativar em você. Existe um momento específico na jornada espiritual em que aquilo que antes parecia apenas sensibilidade começa a ganhar nome, peso e principalmente consequência. Não é mais algo leve, não é mais apenas uma percepção isolada. Começa a interferir na forma como você se relaciona, decide, reage e até se afasta de ambientes que antes pareciam normais. E é exatamente aqui que muitos começam a se confundir, porque a experiência deixa de ser interna e passa a afetar a vida real de forma concreta. Você começa a perceber que não consegue mais ignorar certas coisas, que certas conversas te drenam mais do que deveriam, que determinados lugares parecem carregar uma atmosfera pesada que ninguém mais comenta, e isso vai criando um cansaço emocional difícil de explicar para quem nunca sentiu o mesmo. O problema não é apenas sentir, é sentir sem entender, porque quando não há entendimento, tudo vira dúvida. E a dúvida começa a corroer aquilo que poderia ser desenvolvido com clareza. Você se pergunta se está exagerando, se é coisa da sua cabeça, se está ficando emocional demais, ou até se há algo errado com você. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas dos dons espirituais mais profundos. Eles se manifestam antes de serem compreendidos. E quando isso acontece, a tendência natural é rejeitar o que ainda não sabemos administrar. Só que rejeitar não faz desaparecer. Apenas empurra para dentro, onde continua operando sem direção, muitas vezes de forma ainda mais intensa. Talvez você já tenha vivido isso em silêncio. Momentos em que você percebeu claramente a intenção de alguém, mesmo quando as palavras diziam outra coisa. Situações em que você entrou em um ambiente aparentemente comum, mas sentiu uma pressão interna, um desconforto que não tinha explicação lógica. Ou até mesmo ocasiões em que você antecipou algo, uma decisão, uma mudança, um problema, e depois percebeu que aquilo realmente aconteceu. Isso não é coincidência recorrente. Existe um padrão aí, e padrões na vida espiritual nunca são acidentais. Mas aqui entra um ponto ainda mais delicado. Quanto mais esse tipo de percepção aumenta, mais solitário você pode se sentir,
porque nem todo mundo entende, nem todo mundo acredita, e muitos sequer conseguem perceber o que para você é evidente. E isso gera um distanciamento interno, não necessariamente físico. Você pode estar cercado de pessoas, mas emocional e espiritual. Como se estivesse vivendo em uma camada diferente da realidade, onde certas coisas são claras para você, mas invisíveis para os outros. E isso cansa. Cansa porque você não pode explicar tudo. Cansa porque muitas vezes você escolhe ficar em silêncio para evitar ser mal interpretado. Cansa porque carregar percepção sem compreensão é como carregar peso sem saber porquê. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a questionar a própria fé. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque não conseguem entender o que Ele está fazendo. Existe uma tensão interna entre aquilo que você sente e aquilo que você aprendeu. Entre a experiência e a doutrina. Entre o que está acontecendo dentro de você e o que ninguém ao seu redor parece estar vivendo. E essa tensão, se não for tratada, pode se transformar em bloqueio espiritual. Você começa a evitar aquilo que ativa essas percepções. Começa a se distrair mais, a se desconectar, a tentar viver uma espiritualidade mais controlada, mais previsível. Porque o desconhecido assusta. Só que o que é chamado não foi feito para ser controlado. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Você não escolheu sentir isso, mas também não pode simplesmente desligar, porque não é um interruptor emocional, é uma função espiritual. E funções não desaparecem, elas precisam ser entendidas, direcionadas e amadurecidas. O problema é que sem orientação, tudo parece excesso. Excesso de sensibilidade, excesso de percepção, excesso de intensidade. E o excesso, quando não é compreendido, é confundido com fraqueza. Mas não é fraqueza, é falta de interpretação. A palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E esse versículo não fala apenas de conhecimento intelectual, mas de entendimento espiritual. Porque quando você não entende o que está acontecendo dentro de você, você se torna vulnerável ao medo, à confusão e até à paralisação. E é exatamente isso que impede muitos de avançarem. Não é a ausência de dom, é a ausência de clareza sobre o dom. Agora, presta atenção nisso, porque aqui começa uma virada importante. Aquilo que você tem chamado de peso pode, na verdade, ser um sinal de ativação. Só que, enquanto você continuar interpretando como problema, vai continuar tentando se livrar, quando, na verdade, deveria aprender a discernir. E discernir exige coragem, porque significa olhar de frente para aquilo que você evitou por tanto tempo. Significa aceitar que há algo em você que não é comum, e que não foi feito para ser tratado como algo comum. E é aqui que entra um dos pontos mais profundos dessa jornada. Alguns dons espirituais começam como desconforto porque ainda não foram alinhados com propósito. Eles operam de forma bruta, sem direção, sem filtro, sem maturidade. E isso gera sobrecarga, mas não porque são ruins, e sim porque estão sem estrutura. É como uma força sem canal, como uma voz sem linguagem, como uma percepção sem interpretação. E enquanto isso não é ajustado, tudo parece confuso, intenso demais, difícil de carregar. Talvez nesse momento você esteja começando a reconhecer partes de si que antes você ignorava. Talvez esteja percebendo que certas experiências não eram aleatórias, que certos sentimentos tinham um padrão, que certas reações não eram exagero, eram sinais. E isso pode gerar um misto de alívio e inquietação. Alívio por começar a entender. Inquietação por perceber que isso é maior do que você imaginava. E ainda não chegamos na parte mais importante. Porque até agora você está entendendo a dor, o peso, o conflito, mas ainda não viu claramente o que isso significa na prática.
Ainda não identificou quais são esses dons, como eles se manifestam de forma específica e, principalmente, como reconhecer qual deles está ativo em você. E isso é essencial, porque sem identificação não há direcionamento, e sem direcionamento não há crescimento, apenas repetição de ciclos. Mas isso começa a mudar agora. No próximo momento, nós vamos entrar naquilo que poucos explicam com clareza. Os tipos específicos de dons que mais causam esse tipo de experiência. E por que eles são, ao mesmo tempo, tão poderosos quanto desafiadores. Você vai começar a enxergar padrões concretos, sinais claros e características que vão te permitir identificar com precisão o que está acontecendo dentro de você. E quando isso acontecer, aquela pergunta antiga, o que há de errado comigo, vai perder força. Porque você vai finalmente começar a ver o que sempre esteve aí, só que sem nome. Chega um ponto em que continuar interpretando tudo como sensibilidade deixa de ser possível. A repetição começa a te encurralar. Os padrões ficam evidentes demais para serem ignorados, e aquilo que antes parecia apenas uma sequência de coincidências passa a se organizar como um sistema que opera dentro de você, quer você entenda ou não. E é exatamente aqui que acontece a ruptura, quando você percebe que não está lidando com emoções aleatórias, mas com sinais consistentes de algo espiritual em funcionamento. Esse é o momento em que a confusão começa a dar lugar à revelação, mas não de forma confortável. Porque entender dói também. Dói perceber que você não é como pensava. Dói reconhecer que aquilo que você tentou esconder por tanto tempo, na verdade, nunca foi um erro. E mais ainda, dói aceitar que se isso é real, então existe uma responsabilidade envolvida. E é por isso que muitos param exatamente aqui, porque até lidar com a dúvida era mais fácil do que lidar com a verdade. Mas se você chegou até esse ponto, você já percebeu que fugir não resolveu. Agora nós vamos nomear. Existem dons espirituais que carregam uma intensidade diferente porque lidam diretamente com o invisível, não de forma superficial, mas de forma sensível, constante e muitas vezes silenciosa. E entre eles, há 5 que costumam gerar mais conflito interno, justamente porque não se manifestam de maneira organizada no início. Eles surgem como percepção, como sensação, como incômodo, e só depois se revelam como aquilo que realmente são. O primeiro deles é o discernimento espiritual. E talvez esse seja um dos mais mal compreendidos, porque ele não se manifesta como algo visível, mas como uma leitura interna contínua. É quando você percebe intenções por trás de palavras, quando sente incoerência em ambientes aparentemente normais, quando algo dentro de você trava sem motivo lógico. Esse dom não fala alto, ele sussurra, e justamente por isso muitos ignoram. Só que quando ignorado, ele não desaparece. Ele se intensifica, porque a função dele é proteger, revelar e alinhar. O problema é que, sem entendimento, ele gera desconfiança constante, cansaço emocional e até isolamento, porque você começa a evitar aquilo que sente que não está certo, mesmo sem conseguir explicar. O segundo é a sensibilidade espiritual ampliada. Aqui não é apenas perceber, é sentir profundamente. Ambientes te afetam, pessoas te impactam, atmosferas te atravessam. Você entra em um lugar e sai diferente. Você conversa com alguém e carrega aquilo por horas, às vezes dias. Isso não é fragilidade emocional. É uma capacidade espiritual ainda sem filtro. E quando não há filtro, tudo entra. O que é bom e o que não é. Isso cria uma sobrecarga que muitos não sabem administrar, porque nunca aprenderam que sentir demais, nesse caso, não é excesso, é direção sem estrutura. O terceiro é a percepção profética em estágio inicial. E aqui começa algo ainda mais delicado, porque envolve antecipação.
Você começa a perceber caminhos, decisões, situações antes que elas aconteçam. Não de forma clara ou detalhada, mas como uma impressão forte, persistente, difícil de ignorar. E isso assusta, porque você não sabe se é real, você não sabe se deve confiar, e muitas vezes você só entende depois que acontece. Esse dom, quando não compreendido, gera dúvida constante, porque você começa a questionar sua própria percepção, mesmo quando ela se confirma repetidamente. O quarto é o chamado para intercessão profunda. Diferente de uma oração comum, isso se manifesta como um peso específico por pessoas, situações ou até ambientes que você não consegue explicar. Você sente vontade de orar sem saber exatamente por quê. Você carrega um incômodo que só alivia quando se posiciona espiritualmente. E muitas vezes você se vê envolvido em batalhas que nem são suas, mas que de alguma forma chegam até você. Esse é um dos dons mais desgastantes quando não compreendido, porque ele exige entrega, e sem entendimento, essa entrega parece apenas cansaço. E o quinto é onde muitos finalmente entendem tudo o que viveram até aqui, o dom de percepção espiritual combinada. Não é apenas um, é a junção de vários sinais operando ao mesmo tempo, ainda sem organização. É quando você discerne, sente, percebe, antecipa e se envolve. Tudo de forma intensa, simultânea e muitas vezes confusa. E isso cria a sensação de que você está sobrecarregado, quando na verdade está em processo de formação. Agora entende por que isso assusta? Não é só sobre ter um dom, é sobre não saber lidar com ele ainda. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. O problema nunca foi o que está em você. O problema sempre foi a falta de estrutura para sustentar o que está em você. Porque dons espirituais não vêm prontos, eles vêm em forma de potencial. E potencial, sem direção, vira peso. Mas com entendimento, vira propósito. A palavra diz, em 1 Coríntios 14:32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso significa que aquilo que Deus ativa em você não está fora de controle, está esperando maturidade. Não é algo que te domina, é algo que precisa ser desenvolvido. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo o que sentiu até aqui. Você não está à mercê disso. Você está em processo. E processos não são confortáveis. Agora presta atenção nisso. Porque aqui fechamos aquilo que ficou aberto desde o início. Aquela sensação de que havia algo errado com você nunca foi verdade. O que você sentia não era desajuste, era sinal. Só que, sem interpretação, todo sinal parece problema. E por isso você tentou ignorar, tentou se encaixar, tentou normalizar o que nunca foi comum. Mas agora você começa a ver. Começa a perceber que cada experiência tinha um padrão, que cada sensação tinha uma função, que cada desconforto apontava para algo maior. E isso muda tudo, porque quando você entende, você para de resistir. E quando você para de resistir, você começa a alinhar. Só que ainda falta algo essencial, porque entender o que você tem é apenas o começo. Existe uma diferença enorme entre identificar e viver corretamente, entre reconhecer e saber usar. E é exatamente isso que define se um dom vai te desgastar ou te posicionar. E é para isso que vamos agora. Existe uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre alguém que carrega um dom e alguém que aprendeu a viver com ele. E essa diferença não está na intensidade, não está na quantidade, não está nem mesmo na experiência, está na consciência. Porque quando você não entende o que carrega, você vive reagindo, mas quando entende, você começa a se posicionar. E é exatamente aqui que tudo o que você ouviu até agora começa a se alinhar de forma prática, real e, acima de tudo, transformadora. Porque neste ponto, você já não pode mais dizer que não percebe. Você já não pode mais chamar de coincidência aquilo que se repete.
Você já não pode mais ignorar os sinais que durante tanto tempo insistiram em aparecer na sua vida. A diferença agora é que, ao invés de confusão, começa a surgir clareza. E clareza traz responsabilidade, não como peso, mas como direção. Talvez, pela primeira vez, você esteja começando a olhar para si mesmo sem rejeição. Começando a entender que aquilo que te cansava não era um erro, mas um dom sem estrutura. Que aquilo que te isolava não era fraqueza, mas sensibilidade sem direção. Que aquilo que te confundia não era descontrole, mas percepção sem interpretação. E essa mudança interna, ainda que silenciosa, altera completamente a forma como você se posiciona diante da própria vida. Porque agora você não precisa mais fugir. Você precisa aprender a conduzir. E conduzir começa com algo simples, mas profundo: aceitar. Aceitar que existe algo em você que não é comum. Aceitar que sua forma de perceber, sentir e reagir não segue o padrão da maioria. Aceitar que Deus não erra quando escolhe, mas também não entrega tudo pronto. Existe um processo, existe um desenvolvimento, existe um amadurecimento que transforma aquilo que era peso em ferramenta. E aqui está um ponto que muitos ignoram, mas que muda tudo. Dons espirituais não são para confundir você, são para posicionar você. Só que para isso, eles precisam estar alinhados com identidade. Porque sem identidade, o dom vira desordem. Mas com identidade, ele vira direção. A palavra diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse versículo responde diretamente àquilo que durante tanto tempo pareceu fora de controle dentro de você. Não é para te dominar, não é para te sobrecarregar, não é para te confundir, é para ser vivido com equilíbrio. Só que equilíbrio não nasce pronto, ele é construído. E construir isso exige algumas decisões internas que você talvez tenha evitado até hoje. A primeira delas é parar de se comparar. Porque enquanto você tenta se encaixar em uma realidade que não corresponde ao que Deus colocou em você, você se afasta daquilo que deveria desenvolver. Nem todo mundo vai sentir como você sente. Nem todo mundo vai perceber como você percebe. E isso não é problema, isso é função diferente. Quando você entende isso, a comparação perde força e o foco muda. Você para de tentar ser como os outros e começa a entender quem você foi chamado para ser. A segunda decisão é buscar discernimento antes de reação, porque um dos maiores desgastes de quem carrega esses dons é reagir a tudo o que sente. E nem tudo o que você sente exige ação imediata. Algumas coisas exigem oração, outras exigem silêncio, outras exigem apenas observação. Quando você aprende a discernir antes de agir, você deixa de ser controlado pela intensidade e passa a conduzir com maturidade. A terceira decisão, e talvez a mais importante, é desenvolver intimidade com Deus de forma intencional. Porque dons sem intimidade se tornam instáveis. Mas quando há conexão, há alinhamento. E quando há alinhamento, aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Você começa a entender quando algo vem de Deus, quando é apenas emocional e quando é influência externa. E esse nível de clareza muda completamente a forma como você vive. Agora, deixa isso tocar você com profundidade. Você não recebeu isso para sofrer sozinho. Você recebeu isso para ser preparado. Preparado para ver com clareza. Preparado para sentir com propósito, preparado para agir com direção e, acima de tudo, preparado para não se perder no meio do processo. Porque o erro nunca foi sentir, o erro foi não entender, mas isso ficou para trás. E talvez, neste exato momento, algo dentro de você esteja se reorganizando, não de forma barulhenta, não de forma dramática, mas de forma real. Como se peças que antes estavam soltas começassem a se encaixar,
como se aquilo que você não conseguia explicar começasse finalmente a ganhar forma. E é aqui que eu quero que você pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você tentou ignorar isso? Quantas vezes você se chamou de exagerado, sensível demais ou confuso, quando na verdade estava apenas sem direção? Quantas vezes você pediu para ser normal, sem perceber que o seu chamado nunca foi comum? Isso não é sobre se tornar algo novo. É sobre reconhecer o que já estava aí. E a partir disso, viver de forma diferente. Porque quando você entende, você não volta atrás. E a partir daqui, a sua jornada muda. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque agora tudo começa a fazer sentido.